Olá, pessoas. Eu sou Everson e criei isso aqui, esse canal apenas para que eu consiga devagar sobre algumas coisas que estão acontecendo, nada muito técnico, né? Apenas um pensamento de senso tá comum, né? Só que assim, evidentemente tendo responsabilidade, né? Agora no dia. Vou falar sobre as eleições, né? Assim, agora dia 6 de outubro, né? Esse vídeo está sendo gravado dia 2 de setembro. Daqui um mês e uma semana teremos eleições, né? Que eu costumo de brincar sobre o baixo clero, né? Que é vereador e prefeito, né? Na cidade onde eu moro, não são todos os partidos que estão concorrendo à prefeitura, embora soube já de primeira mão que um dos candidatos vai ter apoio do prefeito atual, que é parente, parece que é primo, se não me falha a memória. E desde o ano passado já está meio que dada a candidatura dele como certa, né? Porque o prefeito atual até que tá em alta, digamos assim. Então, é isso. Mas assim, eu tenho o mau costume, o péssimo costume de não votar para vereador, né? Aqui no meu bairro, até onde sei, não tem nenhum candidato, tem de alguns bairros próximos, né? Mas aqui no do meu bairro não tem. E assim, como na eleição passada também votei para prefeito, não votei para vereador, provavelmente farei o mesmo dessa vez, né? Mas isso é uma política muito errada, mas assim, prefiro fazer dessa forma do que votar em qualquer um só por votar, né? Que nós estamos numa. Desde 2018 nós estamos num movimento muito estranho em relação à política, né? Que é a coisa da polarização, né? E assim, e uma coisa que eu acho interessante é que, tipo, se você não é de um lado é de outro. Eu acho que a vida não é 880, né? Ou branco ou preto, né? Tem o cinza e outras imensidão, né, de cores. Mas é isso. Aí coisas que eu andei dando uma pesquisada, né? Só para esclarecimento próprio, já que estou falando aqui sobre aquele projeto, aquela lei, né? De plano de governo. Se eu não me engano, é de 97, se não me falha a memória. E o que acontece? Ela é válida, porém, o candidato não precisa mensurar como que ele vai fazer esse objetivo. Vamos supor no caso agora de vereador e prefeito, né? Porque presidente já é um âmbito bem maior, mas não muda muito o cenário. Pode, o prefeito pode falar, eu na minha gestão tenho como plano de governo construir 10 hospitais na cidade. Porque todo mundo sabe que a carência de saúde é saúde e educação, né? Não tem nem como ele construir esses 10 hospitais, né? Mas é isso, a pessoa simplesmente fala, são falácias, né? Ele joga ao vento, ninguém vai cobrar quando ele chegou no fim da campanha.
ninguém obriga, não, a lei não obriga a pessoa pelo menos tentar fazer isso, né? Então é uma coisa que tem por ter, né? E outra coisa também, falando sobre isso, tem um canal que eu vou deixar o link na descrição, que é sobre fazer denúncias. Nesse canal também, que é do TSE mesmo, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem uma lista de coisas que pode e uma lista bem maior de coisas que não pode. E como ela foi revisada, né, tem muita coisa sobre inteligência artificial, né, do que não pode ser feito. E terão órgãos que vão verificar, e também tem um canal de denúncia, um telefone que ele pode ser, pode ligar por qualquer meio, né, por celular, né, telefone fixo, público, que seja ligação gratuita. Se eu não me engano, o número é 1497. Vou deixar aqui um print aqui desse trecho, mas muito interessante assim. Aí tem as regras de comício, tá tudo bem descrito assim, né? E assim, a gente precisa ter mais atenção, que nós somos ensinados e educados a não gostar de política. A só falar de política na semana das eleições, né? Que aí a pessoa vai parar para ver. Eu não tenho preferência por partido, mas eu tenho as minhas ressalvas, inúmeras ressalvas sobre alguns partidos, mas opiniões minhas que não vêm ao caso, né? E tem aquela lei do que eu não vou lembrar assim o nome dela, que é aquela de se você tiver com alguma pendência, digamos assim, política, que você fique inelegível. Porém, a pessoa fica, ela recorre, né? Se ela tiver em exercício da função, é complicado porque tem o que nós chamamos comumente de colarinho branco, né? Que uma coisa que, na minha mísera opinião, precisa ser revisto no Brasil, que se eu não me engano, não são todos os países que têm esse sistema de que político que julga político, né? A mesma coisa que policial julgar policial, por exemplo. Fica muito estranho, né? Por exemplo, falando sobre isso, na polícia militar tem um órgão específico, uma que é diferente, não faz parte da polícia comum. É uma subdivisão deles que julga, né, que fiscaliza esses erros de conduta. Na polícia civil já é diferente. É eles com eles mesmos. É a mesma coisa na política. A gente sabe que muitos têm rabo preso um com o outro e aquela coisa, né? Se eu cair, eu derrubo o outro e assim vai, fica todo mundo meio que atado, né? E isso é péssimo. Isso é péssimo porque aí nessas condições o político ele se julga acima de muitas coisas, ele se sente uma super pessoa, né? Embora tem aquela questão de que política não é político 24 horas, ele está apenas no exercício da função dele. Nós Eles deveriam prestar contas à população e parece que não, eles só prestam conta até assumir cargo, depois que assumir cargo a população que se exploda, porque a população não tem poder nenhum
de tirar ninguém. Os caras pintadas, né, do Collor, que fala que foi uma manifestação nacional, não foi. Foi manobra política, foi manobra midiática, foram outras coisas que tiraram o Collor do governo. Aí o outro caso de impeachment que teve na presidência da Dilma, a Dilma caiu porque o PT sozinho não tinha como segurá-la, né? E o PMDB, que era a bancada mais forte na situação, virou as costas para ela. Então, não foi questão, foi só apenas isso. A Dilma, ela caiu porque o PMDB virou as costas porque eles tinham um maior interesse, que o vice da Dilma era, olha, o Temer, que era do PMDB. Óbvio, né? E assim, entre muitas coisas, né? A população não tem poder de derrubar um vereador, a não ser que esse vereador esteja com problemas com a Câmara Municipal, aí os outros vereadores queiram tirá-lo. Caso contrário, vai ser engavetado, não vai acontecer nada. Vai ficar para a próxima eleição as pessoas se lembrarem, não colocá-lo lá de novo, né? E o que mais? O político, ele é tido como uma profissão, uma outra coisa que eu acho errado. Porque assim, na presidente e senador, esses dois eu tenho certeza que eles sendo reeleitos, o presidente no final do segundo mandato dele e o senador. Só que o senador são 8 anos cada mandato, né? Então são 16 anos. Ele automaticamente aposenta com um valor integral de salário, benefícios e tudo. Vai ser a mesma coisa do que ele em exercício. E aí eu acho uma coisa muito interessante, porque o político ele não tem desconto do que um trabalhador comum tem, né? Ele recebe integral e tem um monte de benefício. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, para não falar outra coisa. E assim, a gente fica meio que refém. Aí, na época de eleição, aparece gente de tudo quanto é lugar, né? E, e é isso. Tem cidades que elas têm impacto, tipo as cidades que são capitais, né? Tipo a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba, né? Tem uma algo que, por exemplo, acontece muito, que eu sou do estado de São Paulo. O prefeito da cidade de São Paulo, se ele exercer bem a função, ele tem uma chance assim de conseguir ir pro cargo de governador, se ele fazer algo marcante. E isso suponho que seja em todas as capitais, né? Agora tem candidato que ele não tem história política, né? Ele é afiliado a um partido, seja, mas ele não exerceu função de, que na minha opinião teria que ter uma progressão. Por exemplo, primeiro vereador, depois prefeito, depois deputado estadual, depois deputado federal. Aí depois disso, de deputado federal, o cara de estar habilitado a ser governador, senador ou presidente, né? Eu acho que antes disso ele não tem
como que eu posso dizer, conhecimento para tal, porque todo mundo dá pitaco, né? Todo mundo dá pitaco, mas a gente sabe como que é a gente sabe não, a gente desconfia como é o conluio deles. É um antro. Eu acho que, como eu disse, todo mundo quer fazer o seu. Tem gente que vai até com boa intenção, vai cheio de boas intenções, consegue entrar na política, mas ele é consumido pela máquina, assim, porque não tem como você lutar contra uma coisa que já está dada. Algo dado já. Não tem como você mudar a roda. E falando em mudar a roda, nós temos a nossa Constituição, que ela é de, se eu não me engano, 1950. E ela foi feita de uma forma pétrea. Ela não pode ser refeita. Ela pode ter emendas, que muitas são feitas porque tem coisas que não tem, que precisa de alterações mesmo, porque os tempos são outros, né? Na minha opinião, a cada década precisaria ter uma revisão, digamos assim. Mas muita gente não quer fazer isso, né? É cansativo, teremos muita resistência, ninguém está afim de mudar essa roda. Né? E as leis do Brasil, elas são muito boas, mas elas foram feitas em outros tempos, né? Era outro cenário, era outro mundo, né? 74 anos já mudou muita coisa. A população já não é mais a mesma. O tanto de pessoas que tinha lá e o que tem hoje, né? Eu vi uma coisa que eu vi não, eu sempre soube que é direito de cada cidadão ter uma cópia da Constituição, mas isso não é posto em prática, né? Seria um direito, né, para a pessoa poder, como que pouquíssimas pessoas iriam ler. Embora agora garanto, nunca procurei, mas garanto que tem ela em PDF para ler, né, de acesso público. Mas assim, é isso. Nós temos esse mau costume de não se envolver. E tem gente muitos que se envolvem porque tem um certo interesse, né? De uma forma limpa, assim. A pessoa já fala sobre política, mas de uma forma mais tendenciosa, puxando a sardinha para algum lado. E isso é muito delicado, sabe? Eu vou tentar sempre fazer isso de uma forma, digamos, do que as minhas visões, né, as minhas opiniões serem sempre de forma mais simplória e simplista, assim, sem estar atrelada a nada. E minha opinião, evidentemente que tem coisas que eu não gosto, né, que aparentemente eu posso até acabar pendendo para algum lado, né, por opinião própria, mas farei o máximo para que não não caia para esse lado, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar, né? Só para todos terem atenção, dar uma lida lá no site do TSE, de coisas que pode e que não pode, né? Para que, assim, há grupos de WhatsApp, tem coisas bem específicas mesmo, né? Ter mandado mensagem em massa. Saibam que tem como saber de onde foi, não quem criou, mas quem foi o primeiro que disparou uma,
uma fake news ou uma notícia adulterada. Então, tenham cuidado. Tenham cuidado. Se recebeu alguma coisa em grupo, verifique. Não compartilhe coisas que você não saiba, porque você pode ter problemas, né? Embora aquele pensamento mais, como que eu posso dizer? Eles não vão verificar todo mundo. Provavelmente não, mas vai que verifiquem a que você compartilhou. Então, o melhor problema é aquele que você não causa. Então, tenham atenção. E é isso. Um abraço e até.